Hesed, Ve'Rahamim, Ve'Shalom, Me'et Adonai, Yeshua Hamashiach, Eloheinu. Essa é a nossa 8ª gravação do especial de Festival das Luzes, sendo gravada durante a comemoração da festa bíblica de Hanukkah, a festa da dedicação que Jesus participou. E no final vou explicar o significado da participação dele. 8º vídeo, último dia, a última chama acesa da menorá de Hanukkah. Vamos começar lembrando, vou citar de cor aqui, né? Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, primeira parte. Revelação de Jesus Cristo. Até aqui. A Bíblia toda. Não só o livro de Apocalipse, mas a Bíblia todinha, desde Gênesis, é revelação de Jesus Cristo. Não é simplesmente revelação de coisas que Jesus diz, mas a revelação do próprio Senhor Jesus. Sua obra que estava profetizada, sua obra que foi concretizada nos evangelhos, sua obra que foi explicada nas epístolas, obra que eu estou me referindo à crucificação, tá? Crucificação. Mas não é apenas isso. A revelação da sua existência desde a eternidade, dentro da divindade única, como uma pessoa distinta do Pai e do Espírito Santo, revelando inclusive que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Pai, Filho e Espírito Santo sendo um único Deus e o único Deus verdadeiro. E a Bíblia toda é a revelação do caráter de Deus. Cada mandamento, né? Não mate, não roube, não adultere. Isso revela o caráter de Deus. Deus é justo, Deus é justiça, Deus é bondade. Enfim, Deus é santidade, né? Deus é santo. E nesses aspectos nós devemos imitar a Deus, né? A pessoa que habita na luz consegue fazer isso. E faz questão de fazer isso. Como diz João, né? Para que todos vejam que o que ele pratica em Deus e está em conformidade à vontade de Deus. Sem esticar mais, eu gostaria de ler Isaías, capítulo 45, versículos do 20 ao 23. Diz assim, Deus falando aqui no Antigo Testamento, né? O profeta Isaías, antes de Jesus nascer. Reúnam-se e venham, fugitivos de nações vizinhas. Como são tolos os que levam consigo seus ídolos de madeira e oram a deuses que não podem salvar. Por isso que não se pode ser católico, tá? Sinto muito, certo? Consultem uns aos outros e defendam sua causa. Juntem-se e decidam o que dizer. Quem anunciou essas coisas tanto tempo atrás? Quem lhes disse o que aconteceria? Não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Que todo mundo se volte para mim para ser salvo, pois eu sou Deus.
e não há nenhum outro. Jurei por meu próprio nome, disse o que é justo, e não voltarei atrás em minha palavra. Diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua me declarará lealdade. Isso aqui vai se cumprir exatamente neste momento que vai ser descrito aqui em Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler dos versículos 6 ao versículo 11. Bem conhecido por muitos. Abra, por favor. Lutando contra a glicemia aqui, depois de muito barulho de motoqueiro baderneiro que não tem o que fazer. Mas vamos lá, conforme a permissão de Deus. Quem não tem pai e mãe é assim mesmo. Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 11. Agora é com açúcar. Embora sendo Deus, Jesus não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Embora sendo Deus, Jesus, embora sendo Deus, Yahvé, não considerou que ser igual a Deus, Pai, fosse algo a que se devesse se apegar, Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo do que se poderia se chamar de orgulho ou direito. Não se esvaziou da sua divindade, tá? Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Foi isso aqui, tá? Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou, o Cristo humano, o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, Yahvé, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua declare que Jesus Cristo é Senhor, Yahvé, para a glória de Deus, o Pai. Isso aqui vai se concretizar na totalidade na segunda vinda. Onde até quem rejeitou a Jesus vai confessar que Ele é o único e verdadeiro Deus. Até quem crucificou Jesus vai confessar que Ele é o único e verdadeiro Deus. Até quem bateu de porta em porta, em duplinha, para vender revistinha que contraria a Bíblia, vai confessar que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. Até o ateu, até você, que porventura tem escolhido viver na droga, viver no álcool, viver na promiscuidade, porque a vida é sua, vai dobrar o joelho apavorado na segunda vinda de Jesus e confessar que Ele é o único e verdadeiro Deus. Por que não fazer agora para a salvação? Sabe qual que é o problema da compreensão do ser humano quando escuta que Jesus vai voltar? É porque quando Jesus nasceu através de Maria, se fez ser humano, na primeira vinda, nós acabamos de ler aqui, Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Ele não se manifestou como Ele realmente é. Ele não se manifestou com todo o seu poder, com todo o seu poder. Jesus é o Deus Todo-Poderoso.
mas ele se manifestou como um ser humano, fez milagres algumas vezes, milagres exclusivos da divindade, milagres exclusivos de Yahvé, como por exemplo, andar sobre as águas. Nenhum profeta, nenhum apóstolo andou sobre as águas. Eu tenho outros versículos que eu separei, eu vou ler outro dia, que provam que Jesus, que através disso prova que Jesus é Yahvé. A Bíblia fala que só Yahvé anda sobre o mar. De repente aparece Jesus andando sobre o mar. Mas é para outro dia. Então Jesus operou alguns milagres. Jesus realizou esse milagre, por exemplo, que prova a sua divindade, que ele é Yahvé. Ele também fez declarações que provam a sua divindade, que ele é Yahvé. Como, por exemplo, alguém que não conseguia andar, ele chegar e falar assim, ó: não se preocupe mais, os teus pecados estão perdoados. Ele falou isso na frente de um monte de líder judeu, que ele queria justamente causar um reboliço ali naquele momento. O que aconteceu? Nossa, esse homem blasfema, só quem pode perdoar pecado é Deus. Exatamente. E ele exatamente está se declarando Deus, porque já estava escrito no Antigo Testamento que ele é Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6 é um exemplo. Deus Pai chama a criança que ia nascer em Belém de Deus. Havia uma discussão entre os judeus, porque eles estavam crendo em interpretações da Bíblia e não na Bíblia. O Messias da Bíblia, ele é Yahvé. Ele é uma pessoa distinta de Yahvé, mas ele é Yahvé. Assim como o Espírito Santo é Yahvé e é uma pessoa, não é uma força, não é uma energia. E esses três, Pai, Filho e Espírito Santo, é um só Deus, Yahvé. O Pai é plenamente Deus, plenamente Yahvé. O Filho é plenamente Deus, é plenamente Yahvé. O Espírito Santo é uma pessoa, é plenamente Deus, é plenamente Yahvé. E não são três deuses, não são três Yahvé, é um só. Não é para você, com a sua mente limitada, criada, tentar compreender Deus, que é infinito no tempo, no espaço, em poder. O próprio nome de Deus, Yahvé, significa o quê? Eu me tornarei o que eu quiser me tornar. Ele se torna três pessoas desde a eternidade. Qual que é o problema? Já falei, não vou debater aqui, vou gravar novamente depois, né? A gente tem um debate aí, inclusive que começa lá no capítulo 8 de João, se estende lá no capítulo 10 de João, que Jesus fala sobre testemunho, que na lei que Deus impôs, para que uma coisa fosse verdade, uma coisa dita fosse verdade, haveria necessidade de duas testemunhas oculares. Haveria necessidade. Então Deus, ele cria uma lei, mas ele se aplica àquela lei. Tá? O Deus que fala para você não roubar, não rouba. O Deus que fala para você amar, ele ama. O Deus que fala para você se santificar, ele é santo. O Deus que fala para você praticar a justiça, ele é justo. Por aí vai. Por aí vai. Né? Que eu quero pegar um aspecto aqui antes que apareça algum baderneiro com alguma... Vamos ver se eu retorno aqui, que eu tô com a glicemia baixa. Haveria necessidade de duas testemunhas para que fosse confirmado como verdadeiro algo dito. Então Deus, para dar testemunho de si, como Jesus que deu testemunho de si, tem duas testemunhas. Para isso, Deus se torna, desde a eternidade, três pessoas.
Deus pode afirmar qualquer coisa a respeito de si, tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo. Porque dentro de Deus há 3 pessoas. Então o que uma pessoa disser, as outras 2 confirmam. Porque são testemunhas fiéis e verdadeiras. Testemunhas fiéis porque estavam presentes desde a eternidade e elas são onipresentes. Tá bem baixa a glicemia, peço desculpa. Tá bem baixa. Uma tontura forte. Aí o que acontece? Jesus dá testemunho de si mesmo, de que ele existe desde a eternidade. O Deus Pai confirma isso, o Espírito Santo confirma isso, é o que está nas Escrituras. Então tá, o assunto não é trindade. Mas quando Jesus se manifestou agora na primeira vinda, ele se esvaziou de si mesmo aqui, ó. Filipenses 2:7. Você não tem ideia do que será a segunda vinda de Jesus. Você não faz ideia. Nem você, muito menos você que não crê na Bíblia. Muito menos você que não crê na Bíblia, não serve. Nem mesmo você que está em alguma igreja, que se batizou, mas vive uma vida de pecado. Nem sequer a pessoa que... Eu falo. Mas quando acontecer a segunda vinda de Jesus, por mais preparado que eu esteja em santificação, em vida reta, que é obrigação, porque eu já estou salvo pela fé, né? Tá, legal. Vai ser algo tremendo. Vai ser algo tremendo. Vai ser algo tremendo. As montanhas vão derreter. As montanhas vão derreter. Quem estiver morto no inferno vai enxergar. Quem estiver do outro lado do planeta vai enxergar. O Criador do Sol vai se revelar. O Criador da reação nuclear vai se revelar. Isso diante dele não é nada, nada. A bomba atômica, a bomba de hidrogênio, diante da manifestação de Jesus como ele realmente é, não é nada. A bomba atômica, a bomba de hidrogênio, o Sol, não é nada, nada, não é nada. Comparado com o Criador, Jesus Cristo, revelado em sua plenitude, não é nada. As montanhas vão derreter. Cada ser humano vai cair de joelhos. Eu não vou falar a igreja, porque a igreja vai ter sido arrebatada. A igreja, que são aquelas pessoas que viveram uma vida de santificação, se preparando para estarem de pé diante do Senhor e não apavoradas. No arrebatamento, quem estiver morto vai ressuscitar primeiro, vai receber um corpo transformado. Quem porventura estiver vivo vai receber um corpo transformado. Aí o que acontece? Elas podem suportar estar na presença de Jesus, manifesto como ele realmente é. Até porque essas pessoas não têm mais pecado nelas. Os pecados que elas cometeram outrora se arrependeram, deixaram de praticar. Foram purificadas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, enfim, maravilha. Diferente de quem vive no oba-oba, de quem rejeita o Evangelho, de quem pratica a impiedade deliberadamente. Desde terrorista muçulmano a facções criminosas. Toda espécie de pecador dentro de igreja aí, podre. Que não tem pastor, tem um fantoche lá. Triste.
Segunda vinda de Jesus vai ser algo terrível, terrível, terrível. Ele vai se manifestar como ele é. Ele veio na primeira vinda como um cordeiro. Ele voltará como o leão da tribo de Judá. Ninguém vai crucificar ele. Ninguém vai bater nele. Ninguém vai rejeitar ele. Ele não vai estar com sede, não vai estar com fome. Lê Apocalipse capítulo 19 ali, a partir do versículo 11, se tem uma descrição de Jesus matando os ímpios, olhos como chama de fogo, são olhos que sabem todas as coisas. Ele pisa o lagar da ira, da fúria do Deus Todo-Poderoso. É vingança contra a humanidade que o rejeitou. É o fim da oportunidade de salvação que você tem hoje. Aproveite essa oportunidade. Reconheça Jesus como teu Senhor, como Salvador. Quer ter uma ideia do que é a segunda vinda de Jesus? Êxodo capítulo 33, versículo 18 a 20. Êxodo capítulo 33, versículos 18 ao 20, diz assim: Moisés disse: Então peço que me mostres tua presença gloriosa. O Senhor respondeu, Jesus, né? Farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. Jesus teve que se esvaziar. A segunda vinda ele vai vir em plenitude. A segunda vinda ele vai vir em plenitude. É isso que significa Jesus se esvaziar. Ele não deixou de ser Deus. Simplesmente as pessoas puderam suportar vê-lo. Porque o ser humano em pecado derrete. Derrete na presença da santidade de Jesus. Já aparece no inferno. Você que tá numa igreja brincando de pecar aí, brincando de tomar ceia, se aproveitando de irmão. Gosta de pecar, mas não gosta que citem o teu pecado ou o teu nome, né? Então não peca. O apóstolo Paulo citava nome, eu vou começar a citar nome. Caso eu não me defenda de forma policial a partir de agora. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 6. Ó, a luz brilha na minha vida, viu? A compreensão de Deus, tá? Pecador que acha que pode bater na minha cara achando que eu não posso revidar, né? Você vai rever a tua crença lá no quinto dos infernos. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Profeta. Na época do profeta, claro, né? Cheio do Espírito Santo. Que vivia uma vida de santificação. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo,
Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Kadosh, 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 Adonai Tsabaoth, Melokol Haaretz Kivudó. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Quando Isaías, cheio do Espírito Santo, que vivia uma vida de santificação, que era profeta, porque ainda é o período dos profetas, viu Jesus, olha como ele ficou. Então ele disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, Yahvé Tsabaoth, o Senhor dos exércitos. Javé dos exércitos, meus olhos viram. Lembra lá de João? Ninguém nunca viu a Deus, Deus Pai, o Deus unigênito que está no seio do Pai, Trindade, quem o revelou. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Para não morrer. Para não morrer. Hebreus capítulo 10, versículo de 26 a 31. Tem gente transformando Deus num Papai Noel. Deus não é Papai Noel, Papai Noel não é Deus. E a festa do Natal é uma festa pagã porque adora um Papa que é o Papai Noel, chamado Klaus. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Não tem desculpa. Não sabe o que é. A gente associa. Mentira, para com isso. Para com isso. A gente sabe que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, então por que fala para o povo assim, hoje Jesus nasceu? Hoje estamos comemorando o nascimento de Jesus. A Bíblia não manda comemorar aniversário. Teve festa no nascimento, Isso não é aniversário. Isso é nascimento. Isso é nascimento. Eu não sei como funciona chá de bebê, eu nem quero saber. Chá revelação. De eu escutar aqui que faz uma reunião lá e vai tirando a roupa, já parou, já cortou. O crente não faz isso não, o cristão não faz isso não. Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 31. Tradicional foge disso aqui que é uma beleza. Calvinista foge disso aqui que é uma beleza. Se continuarmos em outras traduções que eu estou de cor aqui, se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou. Pode pecar, uma vez salvo, está salvo para sempre. E menosprezou o Espírito Santo que concede a graça. Que usa a Bíblia mostrando, não pode pecar, tem que se santificar sim. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem. E também, o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Que coisa terrível. Que coisa terrível.
Lá no Antigo Testamento, no livro de Segunda Reis, eu não vou ler aqui, você pode ler. Os capítulos 18 e 19, lê o capítulo 18 inteiro, lê o capítulo 19 inteiro. Você vai ver que numa determinada época lá, Senaqueribe da Síria afrontou o povo judeu. Disse coisas horrorosas, minha sogra. E o povo de Deus ali pegou a carta lá que estava mandando eles se entregarem, que os deuses das nações não livraram dele, e o Deus de Israel tampouco ia livrar os judeus dele. É igual quando mover um processo mentiroso na justiça contra mim, mentirosíssimo, mandar até para um endereço que sabiam que eu não morava, mas para não dar tempo de eu ficar sabendo, não dar tempo de eu receber um advogado, até desistir, já tentei ir atrás de advogado, até desistir, não compareci em nada. Só peguei aquela carta de afronta, igual está lá descrito em Segunda Reis, levantei para o céu e orei. E como Deus deu um livramento para o povo judeu, Deus deu um livramento para mim também. Terrível. Uma carta de afronta cheia de mentira. E você tem que... não é a pessoa que te acusa que prova que a acusação é verdadeira. É você que está sendo acusado com mentira que tem que provar que a mentira é mentira. Tudo bem, você pode até ter facilidade de provar que aquilo é mentira. Mas se você recebe a carta fora do prazo para se apresentar, você fica considerado... Você entendeu a estratégia? Já passei por isso. Tão preocupado, tinha conseguido um emprego, tinha voltado a estudar, tava voltando ali com Deus, tava buscando uma reconciliação com uma pessoa, aí vem um negócio desse. Olha como derruba, viu? Como derruba, mas eu fiquei firme com Jesus ali, mas foi doloroso, nossa. Enquanto eu estava praticando coisa errada, ninguém fez nada. E quando eu paro, anos depois, vem uma afronta. Que pode colocar na cadeia, inclusive. A afronta, né? Você não se defendeu. Levantei a carta e orei. O inimigo caiu. Lê lá. Segunda Reis, capítulo 18, capítulo 19. Foi o que eu tinha lido, por isso que eu tomei essa atitude. Olha como Deus responde a oração, né? Deus fala assim lá, ele não afrontou o povo, foi a mim que ele afrontou. Ele não mexeu com vocês, o Deus Todo-Poderoso fala, ele mexeu comigo. Cuidado aí, Brasil, viu? Ficar falando mal de Israel, cuidado. Ficar falando mal dos judeus, cuidado. Ficar se intrometendo numa briga que não é sua. Falar que a Palestina é dos palestinos. Jerusalém é dos judeus. Ficar aí apoiando Hamas, cuidado, viu? Cuidado. Ficar aí se posicionando contra Israel, falando contra os judeus. Você não está falando mal dos judeus. Você está falando do único. Você está falando mal. Você está afrontando o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, que virá para salvar os judeus. Jesus não é um coitado que foi rejeitado, não. É propósito, é plano de Deus em execução. Lê Isaías, lê Romanos.
Deus falou lá em 2 Reis, né? Capítulo 19. Não foi o povo que ele afrontou, foi a mim. Eu vou dar livramento a vocês. Estou citando agora até Oséias. Vou ver se eu acho aqui. Que é da mesma época de Isaías. Eu acho que Isaías... Não vou conferir aqui, eu estou com a glicemia baixa. Eu acho que Isaías estava pregando para o povo do sul, né? Que o reino havia se dividido. Se não me falha a memória, Isaías estava pregando para o povo do sul e Oséias estava pregando para o povo do norte, né? O reino do sul eram 2 tribos e o reino do norte eram outras 10 tribos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Oséias, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler aqui na Almeida Revista Atualizada. Oséias 1:7. Deus diz assim: porém da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, Yahvé, seu Deus. Está se referindo a Jesus aqui. Deus Pai está se referindo a Jesus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. O que Deus está falando aqui? É o que aconteceria aqui, ó, descrito em Isaías capítulo 10, versículo 17. O Senhor, Yahvé, no caso aqui, Jesus, a luz de Israel, será o fogo. O santo será a chama. Lembra como quando manifestaram demônios? Que vieste fazer aqui, Jesus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Nós sabemos quem tu és, você é o Santo de Deus. Vou ler de novo. O Senhor, Yahvé, a luz de Israel, que está se referindo a Jesus, será o fogo. Mas não quando ele nasceu através de Maria. Antes, ó, aquela profecia lá que eu li aqui, ó, Oséias, né, capítulo 1. O Senhor, a luz de Israel, será o fogo. O santo será a chama. Devorará como fogo os espinhos e o mato, e queimará o inimigo em um só dia. Isso aqui é uma profecia de Isaías, que é dessa época aqui, 2 Reis, capítulo 18, 2 Reis, capítulo 19. Justamente lá em 2 Reis 19, versículo 35, olha o que acontece. É o desfecho daquela ameaça de Senaqueribe, né? Com arrogância contra o povo de Deus e contra o Deus de Israel. 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Jesus não havia se feito carne, se feito ser humano através de Maria, mas ele já se manifestava visualmente a quem ele queria. Foi o caso de Isaías, foi o caso de Moisés, era o caso de Adão e Eva antes de pecar, foi o caso de Manoá, que foi, né, que era, ia dar à luz a Sansão, foi o caso de Gideão. Eles viram Jesus numa graduação de poder que Jesus queria. Quem Jesus não queria ferir,
ele se manifestou de forma branda, por mais santificação que aquela pessoa tivesse, né? Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha. Mas quando Jesus se manifesta na sua glória, como vai acontecer na segunda vinda, dá uma olhada nisso aqui. 2 Reis 19:35. Os assírios, né, acampados para guerrear contra os judeus. A segunda vinda vai ser um exemplo disso aqui, tá? Você que fica agitando os povos contra os judeus, cuidado, viu? Brasil, achar que tem poder militar para lutar contra os judeus, cuidado, viu? Nem se preocupa com o armamento dos judeus. Nem se preocupa com o armamento dos Estados Unidos. Se preocupa com o poder daquele que descerá dos céus em glória. Naquela noite, o inimigo estava no acampamento. O anjo do Senhor, é o mensageiro do Senhor, é uma manifestação de Jesus. Hamalach Elohim, Hamalach Adonai. Uma manifestação de Jesus. O anjo do Senhor. As melhores bíblias trazem anjo com A maiúsculo. Seria o mensageiro a tradução correta. Foi ao acampamento assírio e matou 185 mil soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Se cumpriu aquele versículo de Isaías, capítulo 10, versículo 17. Olha aqui o 16 e 17. Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos enviará uma praga sobre as tropas orgulhosas da Assíria, e fogo ardente consumirá sua glória. O Senhor, a luz de Israel, Jesus, será o fogo. O Santo, Jesus, será a chama. Devorará como fogo os espinhos e o mato, e queimará o inimigo em um só dia. 18. O Senhor consumirá a glória da Assíria, como fogo consome um bosque em terra fértil. Ela definhará como os enfermos durante uma praga. 19. De todo esse bosque glorioso, está se referindo aos soldados, na verdade. Não está se referindo a árvores, está se referindo aos soldados. De todo esse bosque glorioso, restarão apenas algumas árvores, tão poucas que uma criança poderá contá-las. 185 mil soldados mortos. Foi a primeira explosão nuclear. Não era uma bomba atômica. Não era uma bomba atômica. Era a manifestação de Jesus em sua glória. Jesus, para os judeus da época que ele nasceu em Maria pudessem vê-lo e não continuar, não morrer, teve que se esvaziar de si. Foi isso. Ele não deixou de ser Deus. Ele simplesmente abrandou a sua manifestação para o pecador não morrer, só com a sua revelação. Por isso que muita gente escuta falar de Jesus e não suporta, porque vive uma vida de pecado. O nosso Deus é fogo consumidor. O nome Yeshua, em hebraico, o nome de Jesus em hebraico, Yeshua, significa isso. A mão daquele que é fogo consumidor, do Deus que é fogo consumidor, a mão do Shaddai, a mão do Todo-Poderoso, que é fogo consumidor, protetor de Israel,
foi cravada, foi pregada diante dos olhos. Esse é o significado de cada pictograma do nome Yeshua, o nome que dá origem ao nome Jesus. O nome de Deus que ninguém sabe a pronúncia, porque se perdeu a pronúncia, né? Yud, He, Vav, He, aqui na Bíblia Nova Versão Transformadora, nós lemos Javé, né? Na Bíblia King James Version aparece Yahvé, que seria mais correto, dentro da forma mais próxima, já que é a forma causativa do verbo Hayá e do verbo Hawá. Então é algo como Yahweh, provavelmente Yahweh, Yahweh, Yahvé. Não tem nada de Jeová, né? O que importa é você saber o que? O significado. Pictográfico, a mão, contemple. O prego, contemple. É o nome de Deus. Ele é um acróstico. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. As iniciais, que também formam aquele que será, aquele que era e é, ou virá, aquele que é, que era e que é, aquele que é, que era e que há de vir, né? Pegar uma tradução hebraica isso aqui, as iniciais formam Yahvé. É Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que sempre foi e sempre será. Enfim, quando Jesus se manifestar, como ele é, quando Jesus se manifestar na sua glória, diz que a igreja já vai ter sido arrebatada, já vai estar preparada para estar diante de Deus através de uma vida de santificação, vai ter o corpo transformado para poder estar diante de Jesus como ele é. Quem não recebeu essa transformação no arrebatamento vai derreter. Salvo aqui, né, os judeus que vão, durante a grande tribulação, aceitar Jesus, quem não tiver aceitado ainda, e vai receber a marca de Deus. Vai ter anjos segurando os ventos do juízo, né? No hemisfério norte, no hemisfério sul, no oriente, no ocidente, os quatro cantos da terra redonda, por favor, né? Que a Bíblia fala em Jó que Deus habita acima do círculo da terra, né? Para o diabo mostrar todos os reinos deste mundo para Jesus, ele fez isso num relance. Num relance quer dizer que teve aí algo miraculoso, para ele mostrar todos os reinos de um planeta redondo num momento. Um momento não precisa ser, pode ser um vídeo. Pode mostrar o globo girando. A Terra não é plana, né? Pelo amor de Deus. Né? Quando Jesus vier, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Todo ateu vai confessar que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. Toda testemunha de Jeová vai dobrar o joelho e confessar que ele é Yahvé, o único e verdadeiro Deus. Adolf Hitler era apavorado. Vai dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. Faraó vai dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. Ninguém escapa. Karl Marx. Não tem quem estivesse enterrado numa montanha, quem estivesse enterrado no fundo do mar, quem estiver na terra
seja judeu, seja islâmico guerreando contra os judeus, seja os anjos voltando com Jesus, seja a igreja voltando com Jesus, os que viveram uma vida de santificação, né? Seja quem estiver no inferno, em tormentos, diante da manifestação de Jesus em pleno poder, em que os montes vão derreter, todo mundo vai ver o Criador do Sol, todo mundo vai ver o Criador da bomba atômica naquele momento, em pânico, um pânico indescritível, vai cair de joelho e vai confessar que Ele é o único e verdadeiro Deus. Por que você não faz isso agora para a salvação? Buscando encerrar aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha o mandamento de Deus aqui no Novo Testamento, tá? Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Lembra? Ninguém pode me ver e continuar vivo. Êxodo 33, 20. Mateus capítulo 5, versículo 8. Quando Jesus se esvazia de si, assume a forma humana, vem como Cordeiro de Deus e começa a dizer ali as bem-aventuranças, né, no monte. Mateus capítulo 5, versículo 8. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. A nossa promessa. Nossa promessa. Apocalipse capítulo 22. Se aproximando do fim, tá? Nossa edição especial de Hanukkah. Oitava gravação aqui, oitava chama que foi acesa, uma festa muito bonita que Jesus participou. Vou ler Apocalipse capítulo 22, versículos de 1 a 17. Primeiro, passei mal aqui. Eu fico imaginando Jesus participando da festa judaica do Hanukkah. Eu fico imaginando Jesus participando da festa judaica do Hanukkah. Você que se diz crente, reformado, e ataca uma pessoa simplesmente porque ela tem uma bandeira judaica, ou porque ela usa um talit. Eu concordo com você que não se deve ter uma réplica da Arca da Aliança. Eu concordo com você. Mas isso aqui não é ser judaizante. Se eu não me vestir de branco, carregando uma réplica de Arca de Aliança, me ajoelhando diante de uma réplica de Arca da Aliança, se eu não construir um templo, na Celso Garcia, falando que aquilo é o templo de Salomão, isso não é ser judaizante. Construir a réplica é ser judaizante. Construir o templo é ser judaizante. Ter uma bandeira de Israel não é ser judaizante. Você torce para um time de futebol? Eu torço para Israel. Se o teu time ganhar, você vai ganhar o quê? A conversão de todos os judeus vai acontecer quando? Na segunda vinda de Jesus.
Quando todas as coisas vão ser restauradas, quando a morte deixar de existir, a doença deixar de existir. Eu não vou torcer pelo povo judeu? Deus ama o povo judeu, o Espírito Santo habita o povo judeu. Eu amo a Deus, o Espírito Santo habita em mim. Eu não vou amar o povo judeu? Eu tenho um Deus acima de mim, que deve guiar meus pensamentos, minhas atitudes, que eu quero professar diante de todo ser humano, que eu não tenho vergonha de confessar. Eu não vou usar uma kippah? Jesus é a luz do mundo, que se fez ser humano e tabernaculou entre nós, porque Deus poria entre nós o seu tabernáculo. É um substantivo. Aí vem João, pega um substantivo e transforma em verbo. Jesus tabernaculou entre nós. Tabernáculo não é verbo. Mas ele está demonstrando que a presença de Jesus na terra é a presença do próprio Deus. E vai ser cumprida, porque foi cumprida na primeira vinda, por isso que Jesus tabernaculou entre nós. Quando ele vier na sua glória e instaurar o novo reino, o novo céu e a nova terra, melhor dizendo, virá em sua plenitude. É Deus habitando realmente entre nós. Não é alguém que representa Deus. Não é um ser humano em quem uma parte de Deus entrou nele. Jesus é verdadeiramente Deus. Assim como ele se tornou verdadeiramente ser humano, Jesus é verdadeiramente Deus. A própria origem do nome Jesus, Yeshua, hebraico, que não é o Josué Yahushua, que lá é Josué. Tem 5 letras hebraicas. Yehoshua. É Ye, de Yeshua, Oshea. Josué significa o quê? Jesus salva. Yeshua, Oshea. Jesus salva. Tá? Jesus, Yeshua significa o quê? Significa salvação. Não é tradução. Não é tradução. Foi escrito com letras gregas um nome em hebraico. Não existe o Shin. Usaram uma letra parecida. Tem som de S. E nome masculino não pode terminar com o som A, mas deve terminar com o som S. Nome masculino grego S. Então de Yeshua passou a Jesus. Aí de novo, em português, o nosso alfabeto é diferente das letras gregas, assim como são todos diferentes das letras hebraicas. Então, ao passar para a nossa língua portuguesa ou inglês, passou com J, porque aquilo não é uma vogal, aquilo é um consoante. No nosso idioma aí é vogal. A consoante ali, Yud, no caso de Yeshua, é o J. Qual que é o problema? Você falar que Jesus não é nome de Deus porque não existe o J no hebraico. E daí? Existe em português. Você não está falando hebraico. E o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. Crer no nome de Jesus não é um abracadabra mágico. Não é uma pronúncia. É a pessoa de Jesus. O nome de Deus estar no nome de Jesus não é esse malabarismo aí. O nome de Deus é Yahweh. O nome de Jesus é Yahusha. O nome de Jerusalém é Yahweh. Shalai. Não existe isso. É malabarismo linguístico. Aí para dar uma base tem que mentir que o nome de Jesus é Yeshua. Escrevendo, falar que o nome de Jesus é Josué, escrevendo Yehoshua, falando que se pronuncia Yahusha, falando que se pronuncia Yahushua.
E aquele nome é Josué. Josué morreu e não ressuscitou. Josué não salva. O nome de Jesus deriva da palavra Yeshua, que não significa que Deus salva, significa salvação. Jesus é a própria salvação, porque ele é o próprio Deus. O nome de Deus está no nome de Jesus, está no nome de Yeshua, não por causa de semântica, não por causa de pronúncia, por causa da autoridade daquela pessoa que se fez ser humano. Ele é o próprio Deus que se fez ser humano. Não é pronúncia, não é abracadabra. Você não conquista cura, prosperidade, usando o nome de Jesus como se fosse uma varinha mágica. Você pode pronunciar Yeshua, Yahushua, que não existe. Em inglês é Jesus. Se escreve do mesmo jeito que se escreve Jesus. Em inglês é Jesus. Em língua africana é gesso. Em espanhol é reço. Não é pronúncia, é a pessoa. É a santidade daquela pessoa, é quem aquela pessoa é, a segunda pessoa da divindade. É a obra redentora que ele fez na cruz, ali o sangue que ele derramou. Crer no nome de Jesus é crer na autoridade dele. Ele é teu Senhor, é ele que fala o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Não é para adulterar, não é para roubar, não é para matar. O homem do Estado tem a autorização e dever de matar o ímpio que mata. O homem do Estado. O cidadão comum não pode matar. O policial tem obrigação. O policial tem a obrigação de matar o assassino, tem a obrigação. Bíblica. Então você que é bandido, não vem pro meu lado não falar que não pode matar e achar que o policial vai ser bonzinho, que não quer morrer, estuda e trabalha. Polícia não mata bandido, é o bandido que se suicida quando entra pro crime. Acabou a história. Fim. Antes de ler Mateus 22, de 1 a 17, então, sair pela tangente, vamos voltar. Eu fico imaginando aqui Jesus na festa judaica do Hanukkah, né? Não é uma festa que eu tenho que praticar para ser salvo. Eu não prego isso, eu não sou judaizante, não me chame de judaizante. Também não sou judaizado, porque muita coisa judaica eu não sigo. Tenho consciência, assim como muitos judeus têm consciência de que é impossível cumprir, né? Tem coisas que dependem do templo. Eu não sou de etnia judaica, não se refere a mim. Mas enfim, a lei moral é obrigatória. Jesus não aboliu a lei. Entenda-se aqui lei moral. Jesus não acabou com a lei. Jesus cumpriu a lei. Jesus trouxe um novo propósito para a lei. Eu tenho Deus habitando em mim. Deus morreu por mim. Deus Filho morreu por mim. Ressuscitou por mim. Trocou de lugar comigo no que se refere à minha condenação. Eu não vou olhar outra mulher. Eu não vou roubar. Eu não vou traficar. Não interessa se todo mundo faz. Eu não vou me aproveitar de um irmão da igreja, uma irmã da igreja, porque é pobre, porque é necessitado. Eu não vou. A minha liberdade foi comprada pelo sangue de Jesus. A minha salvação foi conquistada pelo sangue de Jesus. Eu fui tirado do inferno pelo sangue de Jesus. Eu vou ficar praticando pecado? Deus perdoou todos os meus pecados de outrora. Que eu me arrependi
Mudei de atitude, me batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diante de pessoas para testemunhar que eu vou passar a obedecer a palavra de Deus. Poxa vida, vai continuar pecando? Cristo morreu por um. Aliás, Cristo morreu por todos. Logo, todos morreram. Quem quer ser salvo? Não tem como mais eu viver a minha vontade. Sabe o que significa Jesus participando do Hanukkah? Aproximando aqui do encerramento. Tá ele lá, né? Dia após dia na festa, não é isso? Acendendo as velas, cada dia lá. Simboliza o que aquilo no judaísmo? O templo, né? Que havia sido reconstruído lá depois do cativeiro na Babilônia, foi invadido pelos gregos, foi profanado. Os gregos não poderiam nem entrar numa parte do santo, que dirá entrar no Santo dos Santos. Roubaram os pertences, destruíram outros, profanaram colocando a imagem de Zeus, ofereceram sacrifícios abomináveis no judaísmo, proibidos por Deus na aliança com os judeus. Os que se recusaram a obedecer essas ordens foram mortos, torturados. Teve uma mãe que viu todos os seus filhos morrerem um a um. Por ser de forma horrível. Eu não consigo descrever aqui, que eu vou começar a chorar, vou começar a tremer, vou ter que chamar a ambulância. Horrível. Malignidade do ser humano sem Deus. Horrível. O requinte de crueldade. Horrível. Torturou e matou na frente da mãe, filho por filho. E por fim matou a mãe. Povo judeu em menor número, família dos Macabeus, menor número, pouquíssimo armamento, muito longe de estar diante da tecnologia de armamento dos gregos naquela época. Se revoltou, lutou, reconquistou o templo. Reconquistou o templo. Essa é a profecia de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, que não tem nada a ver com a segunda vinda de Jesus, não é base para cálculo para a segunda vinda de Jesus, como pratica adventista do sétimo dia, que Jesus proibiu isso, proibiu, tá? Assim como a testemunha de Jeová vai fazer cálculo com pirâmide como base. Vai chegar no ano de 1914, vai profetizar, entre aspas, um monte de coisa para 1914, fim do mundo, fim das escolas, fim do governo. Não acontece nada. O cara reinterpreta a data, mas morre antes. Aí os seus sucessores falam que ele acertou a data, mas errou no evento. Aí vem falar que ele profetizou que é chamada de Primeira Guerra Mundial. Esquece isso aí. Falar que Jesus vem invisível. Para de acreditar nessa baboseira que Jesus veio invisível. Jesus veio invisível quando desceu o Espírito Santo. Quando você se converte, aceita o verdadeiro evangelho, Jesus vem morar em você através do Espírito Santo, que é uma pessoa que não precisa ler nenhum livro do Benihim para saber disso. Basta você ler João capítulo 15, um capítulo, não precisa nem ler a Bíblia toda, nem o Novo Testamento. Um capítulo, João 15, você já sabe que o Espírito Santo é uma pessoa. Que ele vem habitar em você. Você quer se olhar no espelho e falar bom dia, Espírito Santo, o que a gente vai fazer hoje? Faça. Né? Tá? Cuidado com livros que falam sobre a Bíblia, muito cuidado. Cuidado com revistas que falam sobre a Bíblia, muito cuidado. Interessante. Purificar o templo, né?
falei algumas vezes porque Hanukkah é em cima disso, então eu tenho que falar. Se eu estou usando o nome Hanukkah, Festival das Luzes, eu tenho que dar ênfase nisso, e dei pouca ênfase nisso. Né? Usei o aspecto mais espiritual, mas agora eu vou retornar um pouco para o aspecto histórico, porque eu estou encerrando. E acharam azeite lá para acender a menorá, que devia ficar acesa, mas só tinha azeite para ficar aceso um dia. E por milagre, Deus fez aquele... Ia demorar, primeiro, né? 8 dias para o azeite ficar pronto. Só tinha azeite para um dia. Ia demorar 8 dias para eles fazerem mais azeite. E por milagre da parte de Deus, porque ainda estava na era de milagres, né? Começa a escrita de Gênesis até o término da escrita de Apocalipse, é época de milagres. Acabou os milagres. Depois do arrebatamento da igreja, que ainda não aconteceu, aí vai surgir, né? Primeiro 144 mil judeus autênticos que vão evangelizar o restante do mundo que não foi evangelizado depois do arrebatamento. Né? A janela desce por 40, tribos indígenas. Os anticristos não vão conseguir tocar neles. Já vai ser um milagre. Tá? Passou os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. Eles são arrebatados também. Quem criou na pregação dele foi morto. Né? E vai surgir agora as 2 testemunhas, né, de Apocalipse, que é Enoque, que tinha sido arrebatado. Enoque vai surgir pregando para as nações a segunda vinda de Jesus e o seu julgamento, que não tem, perderam a chance de salvação. Enoque vai vir no poder de Moisés, realizar milagres como Moisés realizou. E para o povo judeu, que ficou, né, que não era judeu messiânico, talvez não fosse nem judeu ortodoxo, praticante, vai vir Elias, levar o povo ao arrependimento, explicar sobre Jesus, e esse restante vai crer na segunda metade da grande tribulação, com toda a perseguição do anticristo. Só que passado um tempo aí da pregação deles, com operação de milagres, o anticristo vai matar eles e vai deixar eles crucificados. Uns 3 dias lá. Vai passar na televisão, vai estar na internet ao vivo. As pessoas vão comemorar a morte deles porque estão falando que Jesus vai voltar, né? Enoque, né? No poder de Moisés. Jesus vai voltar, vai matar os ímpios que não quiseram saber de Jesus, que Deus era amor, mas era justiça também, que o inferno existe, tal. Vão matar eles, vão comemorar que eles foram mortos. Depois de uns dias lá, crucificados, sem poder ser enterrado, apodrecendo lá, Deus dá ordem, eles ressuscitam e sobem ao céu. Aí vai ter mais alguns eventos aí. Jesus volta com os anjos e com a igreja que havia sido arrebatada, né? Salva os judeus que estão cercados ali e se inicia o milênio, depois se inicia o novo céu e a nova terra, tá? Então no Hanukkah, por milagre, o azeite que só dava para deixar a menorá acesa um dia, permaneceu por milagre aceso 8 dias. Então no Hanukkah eles têm uma menorá um pouco diferente, que tem uma haste central e 4 hastes de cada lado. A haste central é uma vela que eles usam para ir acendendo as outras no início de cada dia, que é o entardecer, até se completar. E Jesus praticou isso. Por quê? Por que Jesus praticou isso? Ele olhou para você que está assistindo esse vídeo agora. Ele olhou para você que está assistindo esse vídeo agora. Queria se arrepender de seus pecados, aceitá-lo como Senhor de sua vida, reconhecê-lo como Senhor absoluto de sua vida.
Ele olhou para você que está em alguma igreja, mas não leva a Deus a sério, não leva cristianismo a sério, não leva obediência a sério. Sentiu a presença de Deus nessas pregações. Foi chacoalhado, se sentiu constrangido a obedecer a Jesus de verdade por ter compreendido a crucificação. Tomou a decisão de não brincar, porque sabe que Deus é fogo consumidor. Vai virar para pessoas que brincaram de estar na igreja, vivendo de pecado, e falar: nunca vos conheci, apartem-se de mim, vocês que pecam de propósito, para o lago que arde com fogo e enxofre, que foi criado para torturar o diabo e os demônios. Você se arrependeu de viver uma vida de aparência e vai passar a viver um cristianismo de essência, obediência, santificação, santidade. Ele acendeu cada vela do Hanukkah, olhando para o teu corpo, que havia sido invadido, havia sido profanado, e tomou a decisão de se purificar de tudo que não presta. Álcool, cigarro, droga, masturbação, pornografia, mentira, blasfêmia. Qual que é a palavra que eu pensei aqui? Resmungar das coisas. Fugiu a palavra, desculpa. Murmuração. Você foi aumentando a compreensão bíblica, você foi aumentando a sua devoção a Deus, você foi aumentando a sua santificação. O Espírito Santo não tem faltado na sua vida. Cada vez mais, conforme você vai aprendendo a Bíblia, você vai se entregando a Deus, cada vez mais Ele vai preenchendo todas as áreas da sua vida, saciando as suas necessidades, seus anseios, suas expectativas, seus sonhos. Alguns que Ele realiza, outros que Ele mostra para você que é besteira. Outros que, mesmo não sendo besteira, mesmo não sendo pecaminoso, você abre mão. Porque diz: amar a Cristo é mais importante do que esse meu sonho. Eu abro mão de ter um casamento. Eu abro mão de ter um casamento. Eu abro mão de ter um casamento para me dedicar exclusivamente à obra da pregação. Eu abro mão disso. Não é pecado. Eu abro mão. Eu abro mão. Eu abro mão. Eu podia olhar uma moça que passa, eu não olho. Eu ando com talite na roupa, na bolsa na rua. Se tiver alguém me olhando muito indevidamente, ou se eu estiver num local onde tem alguém muito ressaltado aos meus olhos, do meu lado, na minha frente, eu ponho talite. Apagou a tela ali, mas acredito que esteja gravando. Então, para encerrar, Jesus olhou para você que ia crer nele, ia aceitar, ia se batizar, que se purificou, arrependido dos seus pecados, e dia após dia está iluminando a sua vida com mais conhecimento, com mais graça, com mais santidade. Por isso que ele participou do Hanukkah. Jesus participa das festas judaicas. Não só o Jesus que nasceu em Maria e viveu naquela época em Jerusalém. O Jesus hoje que se faz presente pelo Espírito Santo, se faz presente nas festas judaicas. Daqueles que rejeitam a Yeshua como Mashiach, porque é um propósito de Deus para que essa salvação chegue a nós, gentios. Completado o tempo dos gentios, uma vez convertidos, todos os gentios que Deus sabe desde a eternidade que haveriam de se converter, é a vez de Deus salvar todos os judeus. Vai ter o arrebatamento
O último dos gentios aí são os que vão receber a pregação dos 144 mil, tribos indígenas, muçulmanos, que vão se converter. Os que não se converter vão ser exterminados na segunda vinda de Jesus, os ímpios. Você que assistiu esse vídeo, tomou uma atitude, tomou uma decisão firme de viver uma vida de santificação, de não viver de oba-oba, que compreendeu que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, que compreendeu que a segunda vinda de Jesus não é uma coisinha bonitinha, fofinha que vai vir. É o Deus Todo-Poderoso. Não é alguém bonzinho que não faz mal para ninguém. É alguém que tem o pleno direito de matar o ímpio, matar todos aqueles que o rejeitaram, que pecaram. Você tem que estar em santidade para você conseguir permanecer de pé diante de Deus, para você não derreter e já aparecer no inferno. Você aceitou Jesus? Está em santificação? Está em sintonia aqui? Parabéns, todas as velas do Hanukkah na tua vida estão acesas. Você agora está pronto para ser luz para esse mundo, brilhando Cristo. Apocalipse 22, de 1 a 17. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e seu nome está escrito na testa de cada um dos salvos, né? É uma inscrição que diz Kodesh Ladonai Yeshua, consagrado ao Senhor Jesus. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Vejam, eu venho sem demora. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro, Bíblia Sagrada. Aqui foi uma frase de Jesus. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro, a Bíblia. Adore somente a Deus. Então você vê que o anjo do Senhor, que aparece a Manoá, que aparece a Gideão, que foi adorado por eles, é o próprio Deus, como eles declararam. Nós vimos Deus. O anjo do Senhor é o próprio Jesus, tá? Uma manifestação antes da encarnação, tá? Ele é uma pessoa distinta de Yahvé, Pai, e ao mesmo tempo ele é Yahvé. Isso está no Antigo Testamento, desde Gênesis, tá? A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, mesmo que a palavra Trindade não apareça na Bíblia. Tá? Você tem que crer nisso para crer em Jesus para ser salvo. Senão você não crê em Jesus, não crê na Bíblia. Na Bíblia. Está no Antigo Testamento. Para todo judeu ler. Antigo Testamento. Tanakh. Até na Torá.
Em seguida disse: não lacre com um selo as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo, né? Santifique-se cada vez mais. Vejam, aí Jesus começa a falar: eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Efésios capítulo 5, versículo 14, vou ler na NVI. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta, ó tu que dormes, você que estava morgando, você que estava panguando, você que estava moscando, você que estava de boca aberta, seja numa igreja, seja fora da igreja, acorda para a vida, acorda para o cristianismo, acorda para a realidade espiritual que existe, a guerra que existe no mundo espiritual, que influencia o mundo material que você conhece, tá? Encerrando, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Por quê? João 8,12, até abriu na página. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Deixa Jesus brilhar na tua vida. Deixa Ele purificar o teu corpo, a tua mente. Deixa Ele tirar tudo que não presta, más companhias, músicas mundanas, vícios, mentira, todo pecado. Deixa Ele te encher do Espírito Santo, do conhecimento da palavra, da santidade, da santificação, da justificação. Vou lá no carro. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? Só pode ser feito aqui, isso na vida, de quem realmente obedece a Deus. O Senhor é a fortaleza de minha vida. Por quê? Por que então? Por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Isso tem se tornado uma realidade na minha vida, eu posso garantir para você. Não estou lendo isso aqui da boca para fora. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá.
Em segurança numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Eu te convido a entrar na presença de Deus. Eu te convido a aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor. Aceite. Não voltes as costas para mim. Em tua ira não rejeites teu servo. Sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora. Não me abandones, ó Deus, de minha salvação. Você pode estar na pior situação possível. Aceite a Jesus. Ele vai mudar a sua vida. Eu posso dizer isso aqui, ó. Principalmente esse versículo 10 aqui. Eu posso dizer, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui, na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Shalom.